Olá, meus irmãos, boa noite, na paz de Cristo, tudo bem? Essa noite nós vamos trazer uma palavra que fala sobre a cura. E o texto que nos servirá de base nessa noite é o livro de Números, capítulo 21, dos versos de 4 a 9, que nos diz o seguinte: Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés então: Façam a serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite por esta oportunidade de poder compartilhar da Tua Palavra. Tua Palavra que é viva, Tua Palavra que é eficaz, Palavra esta que nos alimenta, nos sustenta, nos direciona. Senhor eterno, que nessa noite a Tua Palavra em nossos corações venha frutificar, venha crescer, venha, ó Deus querido, gerar frutos em nós. Precisamos então do agir do Espírito Santo para que possamos melhorar a cada dia e sermos moldados pela Tua Palavra. Assim então, ó Deus, nós te agradecemos no Teu nome, Jesus. Amém. Este texto, ele fala de 4 personagens. Fala de Deus, fala de Moisés, fala do povo de Israel e aqui também a serpente. E essa história vai trazer uma lição muito grande para nós. A palavra de Deus tem o objetivo de transformar a nossa vida. E constantemente nós devemos meditar nessa palavra e vai trazer resultados para nós. Amém? O texto 4, o versículo 4, ele diz assim: Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. O Senhor tinha acabado de entregar os cananeus nas mãos do povo de Israel. Tudo ia bem, até que no meio do povo surgiu uma conversa atravessada. O que é isso? É como se uma pessoa num coral estivesse desafinando, ou uma pessoa que está tocando um instrumento estivesse tocando fora do tom. Aquilo que não soa bem aos nossos ouvidos, aquilo que para aquele momento não é adequado, não combina. E assim estava acontecendo com o povo de Israel naquele momento. No momento em que Deus estava agindo, no momento que Deus estava dando vitória ao povo, começou a surgir pensamentos errados e pensamentos inoportunos. As pessoas começaram então a pensar lá atrás, lá no Egito, quando eles ainda eram escravos. Olha só o que eles falaram. Finalzinho do versículo 4 e o versículo 5. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. O povo então se tornou o quê? Impaciente. E uma coisa muito ruim da impaciência, né? Uma definição da impaciência é a pessoa porque não esperar com calma. A pessoa não tem essa capacidade de esperar.
confesso que esperar é uma coisa muito ruim, nenhum de nós gostamos de esperar, mas nós temos um limite, né? Nós conseguimos superar mediante o nosso foco, mediante o nosso objetivo. Nós conseguimos esperar. No nosso caso, como servos de Deus, entendendo que Deus é aquele que age em nossas vidas e que nós devemos crer e devemos ter fé em Deus, que Ele tem o momento certo para todas as coisas da nossa vida, partindo desse princípio, nós conseguimos esperar. Mas quando nós deixamos de crer, deixamos de acreditar que Deus está agindo e que Deus está no controle, nós fazemos exatamente como o povo de Israel fez nesse episódio. Começaram então a reclamar de tudo, começaram então a agir como se Deus não estivesse olhando para eles. Isso foi muito ruim. O versículo 5 fala dessa insatisfação. O povo então, eles reclamaram da comida, reclamaram das coisas, começaram a lembrar da época do Egito, ou seja, Deus os libertou do Egito, mas eles ainda continuavam a lembrar das migalhas, porque eles eram escravos, das migalhas que eles recebiam, embora a opressão, eles ainda lembravam do pouco momento feliz que eles tinham. Mas não conseguiam enxergar o que Deus estava mostrando para eles, o que Deus queria para aquele povo, o que Deus iria dar para esse povo. Era necessário, então, o povo de Israel passaram por um processo de purificação, um processo de cura, um processo de limpeza de onde eles estavam lá. Não de uma limpeza exterior, não de uma cura, de uma libertação exterior, uma libertação física, mas eles precisavam de uma cura interior, da cura da alma, de mente, de coração. O versículo 5, então, ele nos mostra que o povo perdeu o foco, perdeu o objetivo deles, que é o fato de deixar de crer, de esquecer que Deus está o quê? No controle de todas as coisas. Deus os havia retirado do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. O Egito permanecia no coração e na mente deles. E todas as vezes que aparecia uma adversidade, uma dificuldade, eles lembravam de onde? Do Egito. Lembrava daquilo que ainda estava no coração deles. Eles estavam ali no deserto para serem tratados por Deus e tirarem o quê? O Egito do seu interior. Muitas vezes, irmãos, nós, servos do Senhor, nos encontramos numa situação dessa, num momento que geralmente é um momento de dificuldade, em que às vezes perdemos o foco, deixamos de olhar para a cruz, deixamos de olhar para os feitos do Senhor em nossas vidas e às vezes murmuramos, às vezes falamos coisas das quais não deveríamos falar. Quando estamos assim, é porque nos afastamos do foco. Nos afastamos da cruz, nos afastamos do propósito pelo qual Deus tem tratado a nossa vida. Nós nos afastamos daquilo que Deus tem para nós. E é necessário então que nós possamos voltar para o foco, voltar a olhar para a cruz, voltar para Deus, voltar para aquilo que Deus está nos dirigindo, está nos conduzindo. Isso é essencial para nos mantermos vivos. Olha o que Deus, então, começa a fazer no meio daquele povo que estava murmurando, que estava reclamando. Versículos 6 e 7, ele nos diz assim: Então o Senhor enviou serpentes venenosas para morderem o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés então e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor, e pecamos também quando falamos de você, Moisés. Ore então, Moisés, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E então Moisés orou ao Senhor pelo povo. Observem um detalhe.
Deus então enviou as serpentes, e essas serpentes venenosas começaram aqui a trazer morte no meio do povo. E o povo então vendo aquilo, entendendo que era Deus agindo naquele momento, porque o povo havia errado, havia se afastado de Deus, tinha perdido o foco, eles então voltam-se para Deus, se arrependem e falam a Moisés: Moisés, fale com Deus para cessar isso. O pedido deles específico foi para que Deus tirasse o quê? As serpentes dali. E Moisés então orou a Deus. E olha só o que Deus fez então. Os versículos 8 e 9 diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Olha que coisa interessante. Aqui Deus deu uma determinação a Moisés que até então não havia acontecido. E ele falou assim: olha, você vai então fazer uma serpente, de bronze e vai colocar num poste. Vai ficar ali pregada num poste. E todos que foram mordidos, que olhar para ela, ficarão curados. O pedido do povo foi para que Deus tirasse a serpente do meio deles, porque a serpente é que estava causando o quê? O mal, estava causando a morte. E Deus não tirou as serpentes do meio do povo, as serpentes continuaram lá. O que Deus fez foi colocar algo que pudesse o quê? Eliminar o veneno da serpente, que pudesse combater o veneno da serpente, que pudesse salvar as pessoas, que pudesse curar as pessoas do veneno, do ataque da serpente. Isso quer te trazer isso que traz um entendimento de algo para os nossos dias, isso te traz um entendimento do que Deus, que a palavra de Deus vem falando para nós. Quem é que tira o pecado do mundo? Quem é que salva o pecador? Quem é que traz o alívio? Quem é que nos traz vida, se não é o Cristo? É importante entender que o povo, como eu disse, queria que as serpentes saíssem dali. Mas Deus não o fez. Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos. O homem faz seus planos, mas quem tem o plano perfeito é Deus. Deus é que sabe o que é o melhor para o homem. Nós não sabemos do amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer mês que vem, mas Deus o sabe. E Deus tem a forma certa de tratar os seus filhos. Deus tem o remédio certo para o momento certo, na dosagem certa, para aqueles que necessitam, que assim precisam. As pessoas que olharam para aquela serpente, que não adoraram, a questão não era adorar, não foi colocado ali com a intenção de adorar. A questão era apenas de olhar e ficar curado, porque o Deus queria trazer uma lição para aquele povo, mas não era uma lição momentânea. A cura não era apenas para aquele momento em que a serpente mordia as pessoas. O objetivo de Deus era incutir na mente do povo de Israel que viria alguém que realmente ia tirar o quê? O pecado do mundo. O pecado, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, ele traz vida e vida o quê? Eterna, uma vida em abundância. Aquela serpente, aquela serpente de bronze que foi pregada ali numa madeira, não foi por acaso. Ela não tinha a serpente pregada ali de bronze em si, não tinha nenhuma química, não tinha nenhum efeito curativo. O que Deus queria mostrar para o povo
Deus estava apontando lá para frente. Deus estava apontando para Cristo. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha só o que diz. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Essas foram palavras de Jesus, relatadas no Evangelho de João, capítulo 3. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja o quê? Pregado numa cruz. Observem que Deus lá atrás, há muitos anos atrás, Deus já estava tratando do povo de Israel. Para a vinda de quem? Para a vinda do Messias. Deus, irmãos, ele tem uma visão panorâmica. Deus não tem uma visão limitada. Deus, ele sabe de tudo. Então, o que o povo precisava fazer naquele momento, lá no deserto, era o quê? Era entender o propósito de Deus para a vida deles. Eles estavam no deserto, segundo alguns estudiosos, essa travessia do deserto duraria poucos dias. E eles ficaram lá 40 anos. Por quê? Será que Deus queria castigar aquele povo? Deus queria tirar o Egito de dentro da vida deles. Porque fisicamente Deus já havia tirado, mas precisou 40 anos para que o Egito saísse de dentro da vida deles. Quanto tempo levaremos para que o nosso Egito saia de dentro de nós? A época da escravidão, em que não servíamos ao Senhor, um pecado que era diretamente ligado à nossa vida, fazia parte da nossa vida, antes de conhecermos a Cristo, até quando esse pecado vai se fazer presente nos momentos em que nós estivermos nervosos, nos momentos em que nós estivermos irritados, impacientes. O Egito precisa ser esquecido. O pecado do passado precisa ser esquecido. A palavra do Senhor fala que Deus não se lembra mais do que dos nossos pecados passados, daqueles dos quais nós pedimos perdão, nos arrependemos, ele jogou no mar de esquecimento, ele não lembra mais. Porque então dentro de nós insiste permanecer vivo, ou permanecer guardado, ou permanecer num cantinho do nosso coração. Precisamos sim olhar para a cruz, precisamos olhar para o alto e voltar o nosso foco para quem? Para Cristo. Todas as vezes que acontecer isso em nossas vidas, é porque estamos mudando o foco. Esquecemos de olhar para a cruz, esquecemos dos feitos poderosos do Senhor em nossas vidas. Esquecemos da ação de Deus no passado e no presente e das promessas dele para o futuro. Amados irmãos, que nós possamos orar ao Senhor, que nós possamos pedir a Deus que o Egito permaneça longe de nosso coração, permaneça longe da nossa mente. Não existe uma lavagem cerebral. Não apagamos as coisas da nossa mente, mas podemos, sim, esquecer do sentido de ter saudade. Disso não tenho mais prazer. O Egito não pode fazer parte das nossas boas memórias. Precisamos deixar de lado e viver o que Cristo tem para as nossas vidas. Deus traz cura. Deus nos salva. Salvou essas pessoas de quando foram curadas, quando foram picadas pela serpente, Deus os curou. Deus quer nos curar hoje de muitas enfermidades. Enfermidades da alma, enfermidades físicas, de toda a natureza. Mas aqui dá mais trabalho, aqui mais nos prejudica, certamente é a doença interior. E essa nós precisamos clamar a Deus e olhar para a cruz de Cristo, que nos trará a cura, a salvação. Amém? Gostaria de orar com você nesse momento.
Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado a Deus pela Tua palavra em nossas vidas. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela libertação da vida no pecado, de um dia ter encontrado contigo e ter aberto os nossos corações a Ti, e o Senhor fez morada em nós. Pai querido, essa transformação é constante, essa cura é constante em nossas vidas. Peço a Ti, ó Deus, que nunca nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ó Pai querido. Que nós possamos ter o foco, ó Deus, de sempre estar olhando para a cruz. Seja dia, seja noite, seja com sol, com chuva, seja com relâmpagos, raios, trovões, mas que nós permaneçamos olhando para a cruz. Seja no momento em que estejamos trabalhando, seja no momento do desemprego, seja no momento em que tenhamos o dinheiro ou não, que tenhamos a saúde ou não, Senhor querido, que possamos nos manter firmes olhando para a cruz. Senhor eterno e poderoso, não deixe, ó Pai querido, que tenhamos as lembranças, as saudades da época do Egito, da época, ó Deus, que não conhecíamos a Ti, ó Deus, mas que possamos, ó Pai, ver, que nós possamos enxergar o Teu agir em nossas vidas, que os momentos de dificuldade em nossas vidas são passageiros. O Senhor sempre tem a cura, o Senhor sempre tem o escape para nós, que nós possamos permanecer firmes, ó Deus. A vitória sempre vem do Senhor, a resposta certa sempre vem do Senhor. Nem sempre a resposta é aquilo que nós queremos, mas o que o Senhor traz sempre é o melhor para nós. Que essa lição, ó Deus, do povo ali no deserto, sirva para nós hoje. Que nós não possamos esquecer de Ti. Que nós não possamos nos desviar do nosso olhar, do nosso foco, da cruz de Cristo. Senhor, e que possamos permanecer firmes, pois queremos ser curados, queremos ser sarados. Pai querido, é o que nós te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, dê uma boa noite e uma boa semana para você e sua família. Que Deus te abençoe. Amém? Até a próxima.